Bem, há uma questão que sempre dizem, não é de hoje, desde o final dos anos 70 do século passado, Lula é de esquerda, Lula é de esquerda. Lula nunca foi de esquerda. Vez ou outra até ele dizia isso, né, antigamente, antes de ser eleito presidente da República. Ele nunca foi de esquerda, nunca leu literatura de esquerda, ou no campo do marxismo, ou da social-democracia no sentido europeu, não brasileiro, ou no campo do anarquismo, ou das diferentes correntes de esquerda que não são nem marxistas, nem anarquistas na Europa, nem sociais-democratas, nada disso. Lula sempre foi um oportunista, alguém que tinha sensibilidade, inteligência, que aprendia com os ouvidos, ouvindo aqui, ouvindo acolá, e sabia a hora certa e tinha um faro político de escolha. E aí ele se posicionava. Se nós olharmos todos os anos, durante a década de 80, as entrevistas que ele deu como o candidato do PT a governo do Estado em 82, depois a deputado constituinte em 86, depois a presidência da República em 89, as entrevistas oscilavam. Ora eram leituras no sentido político tradicional, no sentido europeu, seriam mais à direita, ora um pouco à esquerda, ora ao centro, o que mostrava que ele não tinha qualquer princípio político. Passou a década de 90 tentando se situar, uma década complicada, porque com a queda do Muro de Berlim era necessário se reposicionar ideologicamente. Ele nunca foi alguém que teve uma vinculação umbilical com a ideologia, independente se era de direita, de centro ou de esquerda. Nunca foi um homem de leitura, de debate, de conhecimento ideológico, de partido, mas liderava como um caudilho, no sentido da América Espanhola, como um caudilho, o PT. Tudo passava por ele, ele sendo presidente de fato ou não do partido. Nada era feito sem que ele participasse. E todas as vezes ele cortou a cabeça de lideranças que poderiam, de uma forma ou de outra, rivalizar com a sua importância dentro do partido. Tanto que chegamos no momento contemporâneo, não há nenhuma liderança do PT que possa ter qualquer rivalidade com Lula. Pelo contrário, a dificuldade que o PT agora tem é de ter candidato a cargos importantes nos governos estaduais ou até pela presidência da República. Vide 2018, que foi lançado o candidato, um sujeito de uma pobreza oratória, de falta de combatividade, que não tem nada ideologicamente, não representa nada, que era o Fernando Haddad. Quando você lança Fernando Haddad como candidato a presidente, que você não tem mais nada. E o Lula fez isso durante toda a vida do PT, desde 1980 até hoje. Foi cortando todas as lideranças. Nos últimos anos nem tem mais lideranças para que ele possa afastar do partido, porque muitas ou mudaram de partido, outras se afastaram da política, outros foram pro ocaso, continuam no partido, mas não tem mais presença efetivamente partidária. Sendo assim, o que fica sempre a pergunta, poxa vida, mas aí a política externa e as alianças com os bolivarianos, como era chamado até certo momento, a grande questão é que ele se aproxima desses governos, mas também com governos de outra linha política. Ele falava com o Bush, o segundo Bush, todas as vezes, vocês devem se recordar, ele dizia, era comum, dá uma olhada na imprensa da época, isso está no meu livro Década Perdida, 10 anos de PT no poder, ele falava, hoje eu acordei mal-humorado, vou ligar para o Bush. Ele falava isso. E o governo dele, concretamente, saindo do campo da retórica, indo para a prática, foi um governo de esquerda? Os dois governos Lula e o primeiro governo Dilma e o segundo, que acabou terminando em abril de 2016, foram governos de esquerda? Que medidas de esquerda internas foram realizadas? Teve algum momento que houve um enfrentamento com o grande capital financeiro ou com setores poderosos do andar de cima da política brasileira? Em hipótese nenhuma, não ocorreu nada disso, nada disso. Ao contrário, esses setores nunca foram tão favorecidos, nunca ganharam tanto dinheiro como durante o período Lula. Vide, por exemplo, o sistema financeiro. E as alianças regionais? Nos estados, com quem ele fez? Jader Barbalho, José Sarney, Renan Calheiros, e por aí vai. Poderia citar inúmeros políticos conservadores aqui no interior do estado de São Paulo. Idem, você vai para o interior, uma série de deputados federais que estavam no PR, cada hora estão no partido, PP, etc., estavam todos com Lula, todos com Lula. Hoje eles estão com o Bolsonaro, né? E por quê? Porque em uma série de questões não difere Lula e Bolsonaro. Essa aqui é a realidade, né? Mas para ficarmos só no Lula, deixando o Bolsonaro de lado, a grande questão é que concretamente o Bolsa Família é uma medida de esquerda? Não.
Ele é um programa importante, que teria de ser realizado para os que vivem na extrema miséria, mas ele não abre condições para que aquele indivíduo possa ser efetivamente um cidadão, porque isso levaria a uma alteração na estrutura econômica e social das regiões de miséria e pobreza, por exemplo, mas não só, no Nordeste brasileiro, em especial no semiárido, que é o mais populoso no mundo. Que programa efetivo foi realizado, volto a insistir, no semiárido do Nordeste, que levou a uma mudança estrutural? Nenhum. Na região amazônica? Nenhum. Nas regiões metropolitanas? Nenhum. Nenhum. Vocês percebam que todas as medidas são medidas paliativas, não são de enfrentar as questões estruturais. Nesse sentido, não tem nenhuma similitude o Lula, no sentido europeu, entenda-se, com a ideia de esquerda. Né? Ele pode ser, no máximo, um governo centrista. Tudo bem, um governo centrista. Agora, no sentido europeu, com tinturas à direita, inúmeras declarações dele aqui internamente, aliança, por exemplo, com o grande empresariado, com as campeãs do BNDES, a aliança do governo federal com o JBS, é coisa de esquerda, é coisa de centro, é coisa até de uma direita democrática, progressista? Não é. E conclusão, o que é o Lula? É o que você me perguntaria. O Lula é o Lula. Ele tem por princípio não ter princípio. Ele não é de direita, ele não é de centro, ele não é de esquerda. Ele é do que interessa ser em cada momento e em cada conjuntura. Ele não tem compromisso com a verdade, ele não tem compromisso com a república, não tem compromisso com o país. Ele só tem compromisso com ele mesmo.